Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Glória a Deus. Estamos numa série de mensagens que tem como tema presente de Deus. Falamos semana passada sobre o texto básico, naturalmente, de Isaías 9, versículo 6, e falamos que Jesus, ele é o Messias, ele é o maravilhoso conselheiro. E hoje vamos falar sobre o segundo tema, o segundo título dado a Jesus, que é Deus poderoso ou Deus forte. Mas antes, só um comunicado importante a vocês. Me pediram para reforçar aqui, eu quero só reforçar a vocês. Dia 4 de janeiro, às 7 horas da noite, estaremos na nova igreja. Estaremos lá para iniciarmos a nova fase, nova época na igreja. Se der para colocar a foto aí da igreja, se acharem aí. Eu quero só reforçar vocês rapidinho aqui, só contar como aconteceu. Nós tínhamos mais ou menos quase que fechado uma igreja em Tinton Fall. Era a única igreja que a gente tinha conseguido aberto para nós. Não era aquilo que estava no meu coração como possibilidade, mas era a única aberta até aquele momento. E nós reunimos até com um grupo de liderança para traçarmos como é que iríamos trabalhar nesse processo, e isso foi num domingo. E na segunda-feira eu falei, sabe uma coisa, eu vou atrás de mais lugares. Então eu saí, eu fui na Epic Church, que é ali debaixo da Parkway, ali naquela grande ponte, a igreja é enorme, fui lá, conheci o pastor, conversei com o pastor, não tinha disponibilidade para a gente usar aquele lugar, e fui logo em seguida nessa igreja, que é Selwood Bible Church, na Rota 9, é um lugar maravilhoso, atende a expectativa, mas eu cheguei lá, gente, eu não tinha mandado e-mail para eles, não tinha ligado para eles, eu cheguei lá e fui bater na campainha mesmo, literalmente, bati na porta, bati a campainha lá, e quem veio foi um pastor, pastor Larry. Ele nos acolheu naquele lugar, conversamos um pouquinho, ele perguntou quem eu era, o que eu estava querendo naquele lugar. Eu expliquei que eu era pastor da Isaio, que a gente estava numa igreja ali em Marlboro, mas que estavam procurando um lugar para nós, que a gente precisaria estar em um lugar a partir de janeiro. E ele perguntou que dia que a gente se reunia, quantas pessoas são, perguntou quantas crianças, e aí eu disse, nós somos aqui em torno de 200 pessoas, o nosso culto é sábado à noite, reunimos desde tarde naquele lugar, nos preparando, e temos crianças, temos 60 crianças na igreja, então, e começamos a falar, ele falou assim, tá bom, vocês precisam desse lugar, então vamos entrar aqui. Ele não perguntou mais nada, e a gente já entrou para mostrar a igreja para a gente, o templo, que comporta 300 pessoas, vamos estar esse lugar onde nós vamos estar a partir de 4 de janeiro. Depois me levou para mostrar a sala das crianças, mas maravilhoso o lugar. Então, aí, sim, eu fiquei encantado, porque ele já abriu o coração, abriu a porta para a gente, já começou a conversar, e falou assim, olha, eu vou comunicar o pastor responsável, o líder responsável, e retornamos com vocês com essa possibilidade. Daqui a 2 dias ele mandou retorno de e-mail, dizendo que está disponível, eu já entrei em contato, e já fechamos, e na quarta-feira, essa agora, eu já assinei o contrato de aluguel da igreja. Estava lá comigo o Wesley, o Rony, o Jean. A gente viu a igreja, viu a estrutura da igreja um pouquinho mais. O Wesley viu a questão do louvor, da estrutura do louvor, tal. Então, assim, já está confirmado o lugar para a gente, então, a partir de 4 de janeiro. Amém, queridos? Deus abriu essa porta para nós. Foi Deus mesmo. Não tem como, e Deus escancarou de verdade. A gente vai estar lá para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Amém? Presente de Deus é Jesus. Ele deu para nós esse lugar para a gente estar reunindo para louvar e bendizer o nome do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque Tu és o presente. Tu és tudo que nós necessitamos. Nós temos um lugar, Senhor, porque entendemos que o Senhor abriu essa porta. O Senhor nos levou a ir bater a campainha naquele lugar. E o Senhor escancarou, Senhor. Obrigado pela disposição daqueles pastores em nos acolher. Foram muito solidários com a gente, Senhor. Muito obrigado mesmo. Que o Senhor continue abençoando aquele teu povo, aqueles pastores, aquela comunidade. Que o Senhor enche de graça, de bênção, de paz e de poder naquele lugar, Pai. E sobre nós nesta noite, eu quero pedir que o Senhor nos abençoe. Queremos falar um pouco mais sobre o Senhor Jesus. Que Ele é o Deus forte, é o Deus poderoso. E quero pedir que o Senhor se faça presente neste lugar e ministre o nosso coração, Pai. É minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém
E amém. O texto básico é Isaías capítulo 9, versículo 6. Eu vou ler os versículos de 1 até o 7 durante a mensagem. Mas antes de ler, eu quero só falar um pouquinho do contexto, para vocês entenderem onde eu quero chegar na mensagem de hoje. Quem escreveu Isaías 9 foi o profeta Isaías. Ele viveu mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Quem era o rei? Era o rei Acás. O rei Acás era um rei muito mau. Era um rei que abandonou o caminho de Deus, abandonou a Deus. Ele seguia conselho de outros povos. Ele queria sempre fazer alianças com outras nações, fazia pacto com outras nações, com a intenção de se proteger. E uma nação a qual ele queria fazer muito uma aliança eram os assírios, que era um império que estava começando a dominar tudo. O Israel está falando sobre o reino do sul. Israel tem duas partes, são 12 tribos. As 10 tribos estão na região do norte, reino de Israel, e o reino do sul são duas tribos que está lá, que é onde está Isaías, onde está o rei ali, Acás. O povo tinha se perdido, estava vivendo em trevas, e o profeta diz: vocês estão em trevas, vivendo na opressão, vivendo à margem do que Deus tem para vocês, vocês estão longe do caminho do Senhor. Então ele profere uma palavra não interessante, agora não de confronto e nem de exortação, mas uma palavra de promessa. Uma promessa que Isaías agora traz a todo o povo de Judá. Olha o que diz o texto, Isaías 9, versículos 1 e 2. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Falando do povo, tá? No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali. Essas duas terras são duas tribos do reino do norte, onde a Síria já estava entrando e tomando conta. Ele disse, olha, no passado ele humilhou, ele quem? Os assírios, humilhou a terra de Zebulon e Naftali. Mas o futuro honrará a Galileia dos gentios, ou seja, toda a região do norte, o caminho do mar além do Jordão. E aí ele dá uma declaração linda. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Essa palavra, uma das palavras talvez mais importantes desse capítulo. O povo que andava em trevas, que era a realidade daquele povo, estava vivendo porque estava abandonando o caminho do Senhor, estava vivendo em idolatria, estava à margem do propósito do Senhor, estava vivendo às custas de uma corrupção, da idolatria, ou seja, estava longe do caminho do Senhor. Vocês estão em trevas, mas vocês viram a luz. A promessa é clara, a luz chegou. A luz chegou. Interessante que o profeta Isaías falou isso 700 anos antes de Cristo chegar. Mas como a luz chegou se ela não tinha chegado ainda? As palavras proféticas, normalmente, guarda bem isso, para vocês entenderem como é que a gente tem que ler o Antigo Testamento. As palavras proféticas, em especial que tem a ver com Jesus, principalmente, são aquelas onde a gente tem que entender o seguinte: Deus falou, algo vai começar a acontecer no seu coração agora, mas vai se cumprir muito tempo depois plenamente. Ou seja, a palavra profética não é para falar e vai acontecer agora tudo plenamente, mas é apenas um flash inicial que começa a gerar esperança e fé no povo e, consequentemente, aquilo que é maior, ou seja, o cumprimento pleno da profecia vai acontecer normalmente muito lá na frente. É isso que aconteceu aqui com Isaías. Falou, olha, já chegou a luz. Aonde chegou? No coração de quem estava perdido na escuridão. Algo começou a gerar em vocês como expectativa de que o Salvador vai chegar. A luz vai chegar dentro de você, mas só vai chegar muito tempo depois, oficialmente falando. Então essa é a palavra que chegou para eles. Interessante que é o seguinte, trazendo um pouquinho para alguns séculos depois, eu quero falar um pouquinho sobre isso agora com vocês. Isso aconteceu nos anos 700 a.C. Jesus veio, ele configura a luz plena de Deus. E ali foi concretizado, a luz chegou de verdade. Mas passaram-se os anos, muitos anos, veio o século XVIII da nossa era. Aí, um período muito crítico de todo o mundo, em especial na Europa, que mudou a história do mundo inteiro. Foi o período chamado período do Iluminismo. Olha que interessante, o Iluminismo dizia o seguinte:
que o homem agora começa a ser o centro de tudo. Tudo que irradia do seu interior vai trazer solução para você. O que dentro de você traz como expectativa de esperança, se você fizer com que essa luz cresça dentro de você, você vai encontrar o caminho para você ter solução e sucesso na vida. Ou seja, o homem maduro é aquele que abriu o seu coração, a luz que irradia dentro de você, agora vai começar a dominar você e vai dar direção à sua vida. Tudo começa dentro de você. Mas um homem, um pregador americano, chamado Jonathan Edwards, esse cara disse que está errado essa ideologia. Diz o seguinte: a luz que irradia de você não vai mudar nada, porque tudo dentro de você é trevas. Você está em trevas, você está perdido, você está consumido pelo pecado, por trevas. Só há uma forma que pode mudar a sua história e a sua perspectiva, é quando a luz vem do céu para você. É impossível que você consiga trazer solução para você mesmo. É impossível você encontrar sentido na sua vida dentro de você. É impossível você identificar quem você é e qual é o seu propósito de vida olhando para você. Eu acho que isso pega até hoje em dia, não? Hoje em dia ainda fala, você vai encontrar a solução para você vai encontrar a sua identidade quando você olhar para dentro de você. E isso não é de alguém que entende o que é vida com Deus. Vida cristã, você não encontra solução em você. A solução está naquele que veio do céu para a terra, Jesus Cristo, o Senhor. Ele é a luz. Ele é a luz. Ele é a esperança. Se eu quero entender qual é a minha identidade, é Ele que vai me mostrar isso. Não é o que eu acho, não é o que eu sinto, não é a minha razão, minha lógica. E o mundo hoje diz o quê? Procure resposta em você. Encontre o propósito de vida que está dentro de você. Busque tudo em você. Mas isso é de uma era que vai indo completamente contra o que a Bíblia diz. Lá atrás, 700 anos antes de Cristo, Isaías disse: olha, vocês que estão em trevas, vai chegar a luz que vai mudar a história da sua vida. E essa luz se chama Jesus Cristo, o Senhor. A espiritualidade nessa época do iluminismo é aquela onde está desassociada com a Bíblia, desassociada com a igreja, onde as pessoas não têm a igreja como sendo algo importante para elas. Eu vou lá e frequento como eu quiser, a hora que quiser, como alguém religioso. A Bíblia você consulta quando você quer, quando você sente vontade, porque o segredo na sua vida não está nessas coisas, está dentro de você. E interessante que eu acho que isso continua hoje em dia, não é verdade? Mas Isaías capítulo 9, versículo 6, o profeta diz o seguinte: porque um menino nos nasceu. Presente foi dado para a gente, né? Um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Deus Forte, Pai Eterno, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O povo que estava em trevas, o filho chegou, o menino chegou. Interessante. Uma das coisas que me fez pesquisar também essa palavra foi: por que se fala que um menino chegou? A esperança chegou através de um menino, de uma criança, de um bebê. Por que é tão importante entender isso? Vamos lá. Na cultura bíblica, o que significa que um menino nos nasceu? A esperança está a partir de um menino e não de um ser maior, maduro. A gente vai dizer o seguinte: a pessoa que é madura que vai ser o Deus poderoso, que é o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o pai da eternidade. Não, Jesus diz o seguinte, olha, Isaías diz o seguinte: o menino, o bebê é tudo isso. É difícil acreditar nisso, na verdade, pensando em bebê. Mas é uma palavra profética para o povo. Por que é tão importante isso? Olha que interessante na Bíblia. Em Gênesis capítulo 3, você tem lá que a partir da descendente da mulher, ela vai pisar na serpente da cabeça de Satanás. Descendência. Depois você vê em Gênesis 49, você vê que o descendente de Judá é que vai governar o mundo. Depois você vê, segundo Samuel, você vê que o filho de Davi que vai herdar e governar o mundo.
tudo passando por um nascimento, a geração, um novo. Jesus falou, para você entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Tudo começa a partir de uma descendência, de uma relação de pai e mãe, de filhos. A gente tem que entender que é assim a linguagem no reino dos céus. Para que a gente possa compreender a salvação, a gente tem que compreender que tudo na ótica de Deus começa com um pequeno, para que aquilo se expanda. Nada é pleno no momento, é agora e vai crescendo, 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 até chegar à maturidade que o Senhor quer de mim e de você. É assim que funciona no reino de Deus. Mas o que é Deus poderoso? Deus poderoso, ele tem no hebraico, significa que é um título dado para uma divindade, que é o Jesus, é o Messias, e ele é dotado de poder soberano. É um poder de guerreiro, é um poder como um grande herói, diz o texto, é um grande guerreiro. Interessante que me lembro lá em Marcos capítulo 4, que Jesus está lá, ele vai, está dormindo junto no barco, junto com os discípulos, e vem uma tempestade forte. E naquela hora os discípulos entram em pânico, com medo de morrer, e clamam a Jesus, Jesus, nós vamos morrer. Jesus se levanta, e ali ele acalma a tempestade e acalma o mar. Mas a pergunta que aqueles discípulos fizeram é, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A resposta é, ele é o Deus poderoso. Jesus é o Deus poderoso. Aí vem então o versículo 3 de Atos de Isaías, capítulo 9. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Olha só, quando chegar a luz, quando chegar o Messias, o que vai acontecer com vocês? Vai gerar uma grande alegria entre vocês. A alegria é essa, como se você estivesse colhendo, o momento da colheita que você tem. E quando você vai numa guerra e você vence uma guerra, e você traz consigo os despojos, os bens que você herdou a partir da guerra. A vitória vem por conquistar coisas e receber coisas, herdar coisas. Isso gera uma grande alegria. É o que o profeta Isaías está falando ao povo. Depois ele vem dizendo o seguinte, olha, por que ele é tão poderoso e que ele traz, que tipo de bênção ele traz ao povo? Versículo 4 diz, porque tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Está falando do quê? Você está sendo liberto da opressão. Que tipo de opressão? Que vem do inimigo. Para nós hoje significa a opressão, a libertação do pecado e da morte. Aquele que recebe Jesus, que recebe a luz de Jesus, esse agora recebeu a bênção de estar livre de todo o pecado que te leva à morte eterna. Agora é salvo para isso, é salvo. E Jesus faz isso. Aí vem então o versículo 5, diz, porque toda a bota do guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimados como lenha do fogo. O que significa que o Messias vai fazer o quê? Vai trazer uma paz completa, porque até o armamento utilizado nas guerras vai ser queimado e jogado fora. Aí vem o versículo 6 e 7. Sobre o governo justo desse Messias, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. E ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém. Gente, dito tudo isso, é só apenas uma introdução. Para explicar a vocês o seguinte, que a profecia tem um propósito de mostrar a vocês algumas coisas. E a pergunta que eu fiz, que me levou a meditar na palavra de hoje, é, se Jesus, ele é o Deus poderoso, esse Deus guerreiro, esse Deus forte, porque muitas vezes, muitos de nós, não vemos esse poder agindo em nossa vida. Porque se ele é tão poderoso, se ele acalma tempestades, acalma o mar, se ele liberta as pessoas do pecado, se ele liberta as pessoas da morte, se ele salva as pessoas,
Por que muitas vezes nós não conseguimos ver esse poder se manifestar em nossas vidas? Por que a gente passa tantas lutas, a gente não vê esse poder se manifestar? Qual é a sua imagem que você tem de um ser tão poderoso? Que ele vai fazer tudo que você precisa, não é verdade? Que vai atender tudo que você espera. A gente espera de Jesus que ele faça tudo, que ele tem poder para tudo. Alguém duvida do poder de Jesus aqui ou não? Ele tem todo o poder. Ele pode todas as coisas. Nada é impossível para ele. Então por que será que muitas coisas não mudam na gente? Por que muitas vezes esse poder não se manifesta em nós? Porque se eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, se Ele é a luz, que a luz dele veio sobre a minha vida, e essa luz está mudando, mostrando qual é a minha identidade, qual é o meu propósito de viver, por que muitas vezes as coisas não estão mudando na minha história? Eu vou dizer você responder isso com 3 frases, 3 pontos. Bom, Isaías 9, ele nos ensina como o poder de Deus se manifesta com a gente. Então, para que eu possa ver o poder de Deus, eu preciso conhecer, não o poder, mas quem é dono de todo o poder. Quando eu começo a conhecer quem é Deus, aí eu vou entender como ele se manifesta. Aí eu vou entender como ele reage e age na nossa sociedade, na nossa vida. O primeiro ponto que eu quero destacar com você é o seguinte, que o Deus poderoso, ou seja, o poder de Jesus, ele se manifesta no tempo certo. Não é no meu nem no seu tempo, é no tempo dele. O profeta Isaías disse essa palavra 700 anos antes de Cristo. Aquilo já começou a gerar uma mudança interior naqueles que acreditaram na palavra. Mas a concretização da realização da palavra profética foi plenamente quando Jesus chegou, porque ele é a luz. Mas plenamente ainda vai acontecer, que ainda não aconteceu. Porque o governo dele será justo quando ele voltar e pisar na terra e reinar. E a gente vai estar com ele. Mas o poder de Jesus, o poder de Deus, o Deus poderoso, se manifesta no tempo certo, na hora certa. Então, o que eu tenho que fazer enquanto eu espero o tempo certo? Eu vou dizer a vocês 2 práticas que você tem que ter. Exercício de fé para você ver o poder de Deus e esperar o poder de Deus se manifestar. A primeira coisa que você tem que fazer, você precisa mudar a sua perspectiva. Enquanto o poder de Deus não se manifesta plenamente na sua vida, você precisa mudar a sua perspectiva. Em vez de você ficar pedindo para Deus para mudar a situação, para realizar um milagre, se você já pediu, ótimo. Então, enquanto você espera, como tem que ser a sua oração? Peça para que Deus possa mudar o seu coração diante da situação. Porque a gente, quando está orando, pedindo apenas que Deus faça um milagre, a gente está focado apenas naquilo, esperando que Deus possa intervir de forma milagrosa naquela hora, como um raio, vem e acontece tudo. Mas muitas vezes não é assim que Deus age. Ele pode fazer assim? Pode, com certeza, mas na maioria das vezes não é assim que ele age. Ele age no tempo certo, e o tempo certo normalmente não é o nosso tempo. Quando nós recebemos o comunicado da igreja americana, nós tínhamos 6 meses para procurar um lugar para nós. 6 meses. Eu procurei incansavelmente. Era todo dia procurando. Internet, ligando para o realtor, e procurando lugar, procurando outro lugar. Minha pressão subiu, desceu. A angústia veio, o receio foi grande. E olha que o meu medo, gente, não era que a gente não ia encontrar o lugar, não é esse o meu medo. Quero ser franco com vocês, bem franco com vocês. O meu medo era encontrar um lugar e ouvir algumas pessoas dizendo o seguinte: eu não vou, é muito longe para mim. O meu medo era algumas pessoas abandonarem o barco, algumas pessoas largarem, deixarem. Mas que eu sabia que ia encontrar o lugar, eu sabia.
Mas esse tempo de espera de 6 meses parecia para mim uma eternidade. Angustiante. Mas quando você entende que o poder de Deus se manifesta no tempo certo, eu preciso fazer o que nesse período? Mudar a minha perspectiva diante da situação. Pedir, Senhor, modifica o meu coração enquanto as coisas não estão acontecendo. Porque enquanto eu tiver com a composição no meu coração de querer apenas isso, eu vou sofrer mais ainda do que poderia sofrer. Se mudar o meu coração, eu vou começar a ver as coisas como Ele vê. E entender o tempo dele nesse período. E segunda coisa que eu tenho que fazer, segundo exercício de fé, apegue-se às promessas do Senhor. Romanos 8:28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sempre tem um propósito, mesmo que demore. Nós precisamos entender que o Deus poderoso, na maioria das vezes, não muda a realidade em primeiro momento. Ele primeiro usa as dificuldades para transformar o meu e o seu coração. Portanto, para ver o poder de Deus, a gente tem que ver e entender como é que Deus se manifesta. Segunda coisa, o Deus poderoso, ele se manifesta no processo. No processo. A Bíblia conta a história de um homem que estava doente. Lá em João capítulo 5, era um homem que estava paralítico já há 38 anos, aguardando ser curado. E diz a Bíblia que tinha um tanque na frente, e ele aguardava a chance de alguém ajudá-lo a cair na água, a hora que o anjo descesse, e ali mexesse a água, ele fosse curado. Há 38 anos esperando uma cura, 38 anos esperando uma coisa se manifestar. Interessante que quando pensava nesse texto, eu me lembrei de algumas coisas que Deus falou comigo, lá quando eu era adolescente, numa época que o Senhor me chamou para ser pastor. Ele me visitou, me trouxe visões de como poderia ser o meu ministério. Me mostrou coisas que eu fiquei impressionado de entender que só começaram a acontecer na época que a gente abriu a Zion. Eu estou completando o ano que vem 29 anos de pastorado. Ou 30. É um dos dois. Mas o que eu me lembro, queridos, o que Deus me falou lá atrás, eu só conseguia ver agora. Mas eu comecei a perceber que o processo que Deus foi formando o meu caráter, a minha vida, se Deus me desse a realidade da Isaia hoje em dia, quando eu tinha 5 anos de ministério pastoral, eu não ia saber lidar com muitas coisas que eu estou sabendo lidar hoje. Eu não ia ter sabedoria para poder resolver muitos problemas que eu sei resolver hoje. Mas é no processo que eu começo a perceber a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Se eu tirar o foco de que Deus trabalha no processo, eu tiro a perspectiva do poder de Deus se manifestar na minha vida de forma maravilhosa e transformadora. Nós precisamos entender que a demora de Deus não é negação de Deus, mas é preparação de Deus para nossas vidas. Deus usa o tempo para moldar o nosso caráter, para fortalecer nossa fé e nos ensinar a descansar e a confiar nele. O tempo é sempre uma arma para Deus. Para nós é ruim, porque a gente quer para ontem. A gente precisa para ontem. Quem daqui já pediu, Senhor, preciso de milagre hoje? Senhor, podia ser essa semana. Esses dias eu pedi, Senhor, podia me responder até sexta-feira. E até agora não respondeu ainda. A gente é assim muitas vezes, né? A gente pede, a gente dá um prazo para Deus. Mas, gente, quem sou eu para pedir alguma coisa para Deus? Um prazo. Quando eu entendo que o poder de Deus se manifesta no processo, eu preciso começar a enxergar como eu tenho que me mover diante desse processo de Deus. Aí, 2 exercícios para nós nesse tempo de espera, no processo. 2 exercícios. Primeiro exercício de fé. Eu preciso confiar no caráter de Deus. Confiar no caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus? Ele é poderoso. Ele é poderoso. Nada é impossível para ele. Olha o que diz Abacuque 2, versículo 3. Ele é fiel e nunca falha, sabe? Ainda que demore,
espere, porque certamente virá e não tardará. Enquanto eu espero, enquanto Deus trabalha comigo no processo, até a manifestação plena desse poder do Senhor, o que eu tenho que fazer? Confiar no caráter de Deus. E a segunda coisa que eu tenho que fazer nesse exercício de fé, eu preciso cultivar a paciência. Cultivar a paciência. Quem aqui é paciente? Nenhum santo aqui levanta a mão. Quem não é paciente, deixa eu ver se alguém vai levantar a mão. A gente quer tudo para ontem, não é verdade? A gente não gosta de esperar nada. Mas se eu quero ver o poder de Deus na minha vida, eu preciso começar a cultivar a paciência. E o que é cultivar a paciência? É você começar a tirar o foco daquilo que você deseja, e você colocar o foco naquilo que Deus é de verdade. Ou seja, construir uma comunhão com Deus muito maior do que você pode imaginar. E isso vai mudar você. Gente, a oração não é apenas pedir para pedir coisas. A oração é para conhecer o coração de Deus. Quando isso acontece, eu começo a gerar em mim a paciência que Deus quer. E por último, que Deus poderoso, até me cortaram aqui. O Deus poderoso nos sustenta no sofrimento. Essa é uma área que a gente tem dificuldade de lidar, sabe? Porque na hora da dor, na hora da perda, na hora da enfermidade, na hora da crise, na hora do desemprego, na hora do desespero, qual é a nossa tendência? A gente tem dificuldade de ver Deus agir nessas horas. Porque a gente só está vendo o que está nos ferindo. A gente só está vendo aquilo que nos machucou, a frustração, o medo, a ansiedade, a luta, tudo isso mexe muito com a gente. Isso me lembra uma história, talvez seja mais marcante, é a história de Lázaro. Mandaram um recado para Jesus. Jesus, o seu melhor amigo, ou o seu amigo, está doente. E não está bem não. Aí diz a Bíblia que Jesus fez questão de não ir naquela hora. Isso é duro. Quando você tem a expectativa que Deus é aquele Deus que ama você, que vai estar com você a todo momento, Jesus não foi naquela hora. E não quis ir naquela hora. E nem se mostrou interessado em ir naquela hora, sabe? E só chegou lá depois de 4 dias, que ele já estava morto. E o que eu fico entendendo é que, quando Jesus chegou naquele lugar, ele viu Marta e Maria angustiadas, ele viu o choro de Maria, e Jesus se compadeceu e chorou junto com elas. A manifestação de Deus acontece na hora da dor, porque ele sente o que a gente está sentindo. Mas por que ele não foi o antes? Porque ele deixou claro que o problema não era a falta do poder de Deus entre eles, mas porque tinha um propósito maior para a vida deles através daquele milagre que poderia chegar. A maior dificuldade nossa é enxergar que Deus tem um propósito maior em meio à dor. A maior dificuldade nossa é enxergar que Deus pode fazer alguma coisa quando a gente está numa crise gigantesca conjugal, ou uma crise por causa do desemprego, uma crise familiar, ou uma crise, seja na área de saúde. A gente não consegue enxergar um palmo na nossa frente, mas quando eu começo a desenvolver uma vida entendendo que Deus tem um propósito sempre maior na nossa vida, aí eu começo a aprender que Ele lida com a gente de forma diferente. Nós precisamos entender que o poder de Deus não está limitado às nossas expectativas. Ele sempre faz o que é melhor para nós. 2 exercícios básicos para exercer a fé enquanto Deus não age e a gente está passando lutas grandes. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que se submeter à vontade de Deus. Na hora da dor, da crise, a gente não tem que recorrer aos nossos recursos, nossa inteligência, ao nosso coração para tentar resolver os nossos problemas.
A gente tem que submeter tudo que a gente está passando para Deus, porque Ele que tem solução. A época do iluminismo, na época de hoje também, a gente acha que a gente consegue dar conta de nossos problemas, que a gente sabe solucionar nossas crises. Acontece um problema conjugal, acontece um problema na família, acontece um problema no trabalho, e a gente vai tentando resolver do nosso jeito, nossa forma, porque a gente acha que a nossa inteligência vai conseguir resolver o problema. E entenda, Jesus é a luz que veio do céu para poder irradiar sobre o seu coração e te dar a direção para você. Não é você que pega agora a sua luz e resolve o seu problema. Não tem luz em você, aqui só tem trevas. A gente é ruim. A gente é ruim, a gente é maldoso, a gente muitas vezes quer vingança, quer maldade do outro, aqui não tem nada de bom, mas lá no céu, Jesus veio do céu, a luz irradiou, essa luz muda a nossa história, muda a nossa vida. Então quando tiver dificuldade, a primeira coisa que faça, por favor, não confie em você, vai atrás daquele que é maravilhoso, que Ele é poderoso. Submeta-se à vontade dEle. Ah, não consigo resolver exatamente. Vai orar, põe o joelho no chão e vai orar. Vai orar. Vai orar, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele faz coisas que a gente não imagina. E como faz? E como faz? A gente não entende muitas vezes a forma como Deus age. Mas não é para entender mesmo. Porque Ele é assim. Ele é assim. Nós estávamos compartilhando esses dias, alguns irmãos já sabem dessa história, mas eu quero reforçar aqui com vocês. Quando nós saímos da igreja metodista, há 7 anos atrás, nós passamos uma luta grande. A gente foi mandado embora, como se tivesse sido desempregado, sem recurso financeiro. Não tínhamos para onde ir. Deus abriu a porta, tocou no coração do João, da Cláudia, abriu um lugar para a gente ir. Mas eu tinha contas a pagar. E não tinha dinheiro para poder pagar minhas contas. Não tinha como pagar. E eu não sabia o que eu ia fazer. E eu não tinha cara de pau de pedir ajuda para os irmãos. O orgulho mesmo. Mas Deus fez algo que estava além da minha expectativa. Deus havia falado com a minha irmã em Brasília, alguns meses atrás. Ela rescindiu um contrato de um trabalho dela, recebeu um dinheiro de um trabalho, e Deus mandou para ela, olha, Celiane, guarda esse dinheiro, que é para o Heber. Ela na hora pensou assim, está passando dificuldade, será? Ela me ligou. Está passando com dificuldade financeira, Heber? Está precisando de dinheiro? Eu falei assim, não, eu estou bem, está tudo tranquilo. Aí ela foi e consultou o marido dela. O que a gente faz? O marido dela disse, olha, se Deus disse que é para guardar, guarda. Não sabe para que é? Guarda. Queridos, o dia que a gente mudou, dia 14 de junho, 13 de junho, mudamos lá para casa em Jackson. Minha irmã chegou naquela semana. Chegou naquela semana lá em casa. E ela reuniu a família inteira em casa. Ela chegou na frente da gente, ela abriu a bolsa dela, tirou um envelope, e o envelope tinha dinheiro. Tudo que eu precisava pagar minhas contas. Sabe o que isso me ensina, queridos? O Deus poderoso age quando a gente está com dor, passando angústias, com medo. Mas quando eu confio nele, ele age com poder, de forma que a gente não consegue imaginar. Da onde pode vir? Mas Deus age de forma poderosa. O que eu preciso entender é que Ele vai se manifestar. Não importa o momento, se tiver dor em você, uma dificuldade, uma angústia, uma crise, um desespero, um desemprego, entenda.
Volte seu coração para Deus. E quando a gente saía da metodista, ficamos sem dinheiro, sem trabalho, sem nada, a gente se reunia em casa para orar, para saber o que fazer. Tínhamos resposta? Muitas vezes não, mas continuávamos orando, 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 e Deus interviu. No meio do sofrimento, da dor, da angústia, Deus age. O poder de Deus está disponível para todo aquele que crê e busca nele. Ele é o Deus que veio do céu, gente. Não é aquilo que eu quero, é aquilo que Ele tem para mim. É aquilo que Ele tem para você. O que a gente tem que fazer é orar, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas é a tua. Isso que a gente tem que fazer. Qual é a crise que está batendo no seu coração essa semana? É desemprego, é crise conjugal, é crise familiar, o que for, não importa qual é a dificuldade, a luta, seja sofrimento de angústia, de enfermidade, não importa qual seja, por favor, não confie que você sabe a solução para você. Ele é a solução que você precisa. Você precisa de Deus de verdade. Ele é a solução. Quando a gente está em trevas, Ele é a luz. Quando a gente está em angústia, Ele é a esperança. Submeta a Ele. Enquanto Ele não dá resposta, continue a buscar, continue a buscar. Ele vai mostrar para você coisas que tem que fazer. Entenda, Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus forte, aquele que luta as suas batalhas. Ele faz isso. Você precisa lembrar, querido, segunda coisa, que sempre Deus tem um propósito maior. Propósito maior. Deus não está muito interessado em satisfazer os meus e os seus desejos, mas está interessado em transformar a nossa vida para a sua glória. Então, conhecer o Deus poderoso não é sobre o que Ele pode fazer por você e por mim, mas é sobre quem Ele é em você. Isso muda completamente o nosso entendimento sobre a ação de Deus, sobre o poder de Deus. Ele se manifesta no tempo certo, Ele se manifesta no processo, Ele sustenta a gente na hora da dor. Quando eu começo a entender isso, eu começo a ver a manifestação nesse Deus poderoso com muito mais frequência, com muito mais clareza. Ele é a luz que irradia para a gente e modifica a nossa história. Ele é a luz. A gente confia muito em homens. A gente confia que aquela pessoa vai ajudar a gente. A gente confia que aquele conselheiro, que aquele psicólogo, que aquele médico, que aquele irmão, que todo mundo pode ajudar, todo mundo pode fazer o que for para ajudar você. Mas não precisamos esquecer, queridos, e entender que a ajuda que nós precisamos de verdade não está em homens, não está em ideologias, mas está em Deus. Ele é a luz que a gente precisa. Eu já até brinquei com vocês aqui, mas é uma verdade. Se você tiver com fome de alguma coisa, vai na cozinha, abre as portas e não encontra o que comer, você está precisando de Deus. Entende? Já passou por isso ou não? Vai na cozinha, abre a porta, abre a geladeira e olha e assim, não tem nada que eu quero? Não tem nada que eu quero. Eu quero isso, não quero aquilo, não tem nada que eu quero. Isso, meu pai falou para mim isso aí forte, há muito tempo atrás. Você está precisando de Deus, meu filho. Está precisando de Deus. Sabe, gente, se eu entender essa verdade, eu vou entender o que é ser cristão. Porque ser cristão é ser dependente de Deus. Se eu sou de Jesus, Ele é meu Senhor. Entende? Eu não sou senhor de nada. É Ele. Ele é Deus poderoso. Vamos ficar em pé, por favor. Quais são as suas batalhas hoje? Qual tem sido as suas batalhas nessa semana? A quem você tenha recorrido para resolver? E alguns dizem, eu vou recorrer, eu vou conversar, eu vou tratar o assunto, eu vou confrontar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Ei, para um pouquinho. Para de achar que você resolve os seus problemas.
Volte o seu coração para Deus. Feche os seus olhos, por favor. Deus, Jesus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu e você precisamos confiar e aprender mais a confiar nele. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se nós entendemos essa verdade, a gente vai confiar mais nele de todo o coração. A gente vai nos submeter ao governo dele. A gente vai buscar mais intimidade com ele. A gente vai permanecer na espera da ação dele. Quando a gente entende isso, a gente tem um coração grato. Porque esse é o Jesus que veio há mais de 2000 anos atrás. Viveu aqui, transformou a vida de milhares de pessoas e continua fazendo isso até hoje. Hoje somos mais de 2,5 bilhões de cristãos no mundo. Porque Jesus deu a iniciativa de mostrar a luz, a verdade e o seu poder. Se existe algo no seu coração hoje que está te atormentando, que está te angustiando, que está deixando você cabisbaixo, ou sem saber o que fazer, eu quero orar por você nesta hora. Quero pedir que você, quem sabe, se você está vivendo esse momento assim, se você quer oração, você levante a mão onde você está agora. Se algo está angustiando muito você e você não sabe o que fazer, e você precisa que Deus te ajude, quero pedir que você levante a sua mão onde você está. Quero orar por você. Mais alguém quer levantar a mão? Isso, pode levantar a mão. Você está em angústia, medo. Jesus é aquele que liberta, que restaura, que é aquele que tem todo o poder para acalmar as tempestades da nossa vida. É aquele que luta as nossas batalhas. E quando Ele luta, a vitória é certa. Deus, obrigado por esta noite. Obrigado porque o Senhor fala com a gente. Aqui estão os teus filhos que estão levantando a mão porque estão dizendo para Ti, Senhor, que estão passando uma grande batalha. Às vezes a batalha é uma enfermidade, às vezes a batalha é uma crise no trabalho, às vezes a batalha é uma crise financeira, é dívidas, às vezes é uma batalha, é a crise na família. Enfim, Senhor, pode ser tantas coisas, mas nós entendemos que Tu és o Deus poderoso, que a luz já irradiou sobre nós, e aquilo que estava obscurecido, que estava em trevas dentro de nós, quando a luz chegou, clareou o caminho. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor dê a esses teus filhos, Deus, a consciência primeiro que o Senhor está com eles nessas horas. Em meio à dor, o Senhor provê o sustento, em meio à dor, o Senhor provê a salvação, a libertação, a cura. Mas também em meio à situação difícil, Tu és o Deus, aquele que se faz presente, nos ensinando que no processo a gente vai aprender a confiar mais nele. Por mais difícil que possa parecer. Então quero pedir, Senhor, que o Senhor dê a eles sabedoria nessas horas. Força para permanecerem firmes, Pai amado. Acreditando que a promessa do Senhor já foi declarada. A bênção do Senhor já existe para todos nós. Agora nos ajuda a permanecer firme, aguardando a manifestação plena do Senhor em nossas vidas, em nossa casa e nossa família. Em nome do Senhor Jesus, Pai, guarda o nosso coração, para que a gente não venha pecar, nos distanciar do Teu caminho, nos afastar do Teu propósito. Guarda nossas mentes, para que a gente possa não ficar distraído, Senhor, mas que a gente esteja focado plenamente no Senhor, com o coração em Ti, porque Tu és o Deus poderoso, o Deus forte, o Deus guerreiro, e nós somos gratos ao Senhor por isso, Pai. Obrigado mesmo por esta noite. Abençoe o Teu povo, abençoe a família do Teu povo, a casa do Teu povo, com mantimento, com provisão, com saúde, com paz, com esperança, Senhor. E acima de tudo, Senhor, que eles tenham consciência da presença plena do Senhor na vida deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E nesta noite, leva-nos em paz às nossas casas hoje, Senhor.
Que a gente possa voltar para casa com a consciência que o Senhor é com a gente. E que a ação do Senhor, Deus, será tremenda em nossas vidas, no tempo certo, no processo e em todos os momentos que a gente estiver passando, Pai. Obrigado por esta noite. Eu oro, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus.